Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero agradecer aqui ao Miro, pelo convite, e ele já avisou aqui, também da ausência do Guilherme, que não pôde vir por outros compromissos, e claro, tantos outros que nesse dia de hoje poderiam estar aqui, mas esse momento aí tão difícil que ele já disse impediu, que todos os convidados viessem. Mas para a gente realizar esses encontros mesmo hoje, Miro, qualquer encontro que a gente está fazendo de movimentos, de ativistas, tem que realmente ter muita teimosia, porque não está fácil para ninguém, Não está fácil para ninguém. Para nós não é novidade, porque para nós realmente nunca foi fácil. Nunca foi fácil. A gente sempre teve nessa situação de caos aí, de abandono, de descaso, e a gente resistiu, Então, por sermos resistentes é que a gente está aqui até hoje, e eu acho que o momento exige isso agora de todo mundo, Dos movimentos, dos ativistas e de todo mundo que luta aí por justiça, por liberdade e que luta pela democratização das mídias, Então a gente realmente precisa, além de teimosia, tem que ter muita coragem para a gente enfrentar esse cenário político, a qual está instalado no país. E que vai depender muito de nós todos, de nós comunicadores, de nós que somos das mídias livres aí, para a gente poder traçar de fato um novo rumo. E para a gente poder mudar isso, enfrentar isso, a gente precisa realmente de teimar e fazer os encontros com quem chega. A gente não pode desistir, A gente não pode cancelar por ausências, Porque cada ausência, justificada ou não, a gente precisa valorizar quem vem, Então acho que isso também é importante a gente ressaltar, porque embora, Mira, de tantas ausências, mas o auditório está quase lotado, Então isso acho que é importante, porque realmente as pessoas estão despertando, estão se animando a se juntar de novo, a se reorganizar, para juntos a gente poder enfrentar esses modelos que estão aí, Então, gente, primeiro aqui, ele já falou, mas eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Sônia Guajajara, eu sou do estado do Maranhão, sou da terra indígena Araribóia, o povo, meu povo é esse que leva meu nome, Guajajara, e sou da coordenação da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é o movimento indígena, hoje de referência nacional, como já considerado como também a maior organização indígena do país. E agora, nesse ano de 2018, como a gente tem trazido aí essa história, 518 anos depois, eu estou na chapa aí a presidência da República junto com o Guilherme Boulos pelo PSOL. Então, para mim também é um momento histórico, é um marco também na nossa história, nesse momento tão delicado, nesse momento tão difícil, esse momento tão adverso, de uma conjuntura de ataques, a gente poder entrar nesse processo de disputa eleitoral para poder a gente tentar, traçar aí um novo caminho e junto com vocês que são da comunicação a gente poder contar uma nova história. Porque a nossa história também dos povos indígenas no país nunca foi contada de maneira certa, Nossa história nunca foi contada a partir da versão dos povos indígenas. Nunca foi contada a partir da versão dos povos originários. A história que sempre foi contada foi a partir do colonizador, a partir do opressor, onde é uma história que escolhe seus heróis ou seus falsos heróis, e a esses sempre estenderam aí os seus aplausos, as suas estátuas, e aos povos indígenas ficou aí esse rastro de violência, esse rastro de massacre, esse rastro de extermínios, e que na verdade até hoje a própria mídia tradicional nunca se preocupou de contar. Então o momento que a gente está hoje, de novo, esse momento de duros ataques aos povos, de duros ataques aos direitos, de duros ataques à democracia,
nós estamos conseguindo sobressair contando uma nova história a partir das mídias livres, né? A partir de pessoas que se dedicam à comunicação de forma autônoma. Porque se a gente fosse depender aí, né, da mídia tradicional, que está na mão de 6, 7 famílias, né, que detém esse poder da comunicação, a gente ainda estaria da mesma forma na invisibilidade, assim como foi durante todo esse processo aí de colonização. Né? E aí quando a gente fala das mídias, a gente fala também das editoras de livros que escrevem, né, da televisão, dos rádios. E aqui, embora no Brasil a gente tenha, né, uma lei que proíbe, né, essa concentração das mídias, né, com outorgas principalmente a políticos ou a religiosos, é o que mais acontece, né? A exemplo do que é o meu próprio estado, o Maranhão. Vamos olhar a imprensa lá na mão de quem que está. Então a gente, enquanto, né, assim, no momento que nós estamos em pré-campanha, né, a nossa pré-candidatura tem que ter esse compromisso de não apenas ser uma pré-candidatura, né, ou uma pré-campanha, ou campanha, ou mesmo mandato progressista. Nós temos que ser transgressores, porque a gente precisa mudar todo esse rumo, todo esse modelo que está aí hoje, né, que detém o poder da comunicação no Brasil. Então, para isso, a gente precisa também ter muita coragem para enfrentar vários modelos, né? O modelo democrático, né, da representação democrática, o modelo de desenvolvimento econômico, né, que está aí, que também o caos se dá muito a isso também, né, não só pelo caos que está instalado político, né, na situação de golpe, mas também pela dependência que a gente criou durante esses longos anos que a gente ficou alimentando esse modelo aí também e sempre alimentando o capitalismo, né, de forma desenfreada. E aí hoje esse caos também se dá a essa dependência, né, que ao longo dos anos foi sendo criada, né? Então a gente precisa apresentar, né, novas propostas onde a gente possa de fato democratizar a mídia, né, e distribuir de forma mais ampla para as pessoas, né, por meio das redes de participação, por meio das rádios comunitárias, né, por meio da universalização da internet, né, porque hoje a gente ainda tem aí 30% de pessoas no Brasil que não tem acesso nenhum à internet. E se você for atrás de quem, né, onde estão essas pessoas que não têm esse acesso, né, se você for buscar esses dados, você vai comprovar que a maioria desse percentual aí está na Amazônia, está no norte, está boa parte no nordeste. E aí quando você vai mais a fundo, essa falta de acesso está lá nos territórios indígenas, está lá nos quilombos, né? Está lá nos povos ribeirinhos, que não tem nenhum acesso, muitas das vezes, em nenhum orelhão ainda, né? Ou aquele que tem somente um orelhão que recebe uma chamada ainda por recado, né? Ainda por mensagem. Então, quando a gente vê um acesso aqui em São Paulo, no Rio, Sul e Sudeste, que você reclama que a internet está lenta, é preciso lembrar também daqueles que estão lá, né, que nem o sinal de celular ainda tem. A exemplo do que é a minha própria aldeia, né? A minha terra indígena lá no Maranhão, a aldeia que eu moro ainda, embora tenha ido bem pouco, né, mas é a minha aldeia. Quando eu chego lá, ninguém consegue mais falar, né? Ninguém consegue saber o que acontece aqui, porque a gente não tem sinal nem de telefonia, né? Nem esse do orelhão que eu estou falando, a gente não tem. Se a gente quiser receber uma comunicação, a gente tem que receber de uma outra aldeia um recado. Então, quando a gente pensa que no século XXI, onde a internet é a moda, né? Onde a internet é o meio para a gente poder programar todos os atos, inclusive, né? Onde a internet hoje é a solução para muitas coisas, né? E está também a solução para a comunicação, a gente ainda tem esses lugares aí remotos que não recebem esse sinal. Então, a universalização da internet é importante, é urgente e é necessária.
né, para a gente poder garantir que de fato seja um direito universal. Né? E por que a gente fica o tempo todo defendendo e aí nessa peleja diária para que a gente possa ter, né, o acesso a essa comunicação? Porque como a imprensa tradicional, que é o que chega, né, ainda nas aldeias, porque aí esses canais grandes eles chegam, né? A Globo pega lá. A Globo pega lá limpinha, limpinha, chega lá nem chia, né? E aí é exatamente essa daí que tenta impor na cabeça das pessoas, inculcar na nossa cabeça que eles estão divulgando aí, né, uma versão certa das histórias, da conjuntura, do contexto, né? E aí com essa facilidade toda, porque, né, recebe esse investimento aí, inclusive das campanhas, né, desses governos aí aliados, é que eles conseguem ter toda essa potência para chegar, né? Então, claro, eles têm que chegar e pregar a versão daquele que os financia. E aí com isso vão programando golpes, né, vão programando atos invertidos, né? E aí o nosso povo que fica lá recebe essa notícia como se é uma verdade. E para a gente mudar as versões é complicado, né? Então onde chega a informação correta é onde chega a internet. Porque é por meio dessas mídias livres, dos comunicadores, né, que começam a passar uma narrativa a partir dos fatos reais. Mas isso precisa realmente, né, ser ampliado e chegar em todas as camadas sociais e chegar em todos os territórios. Então nós tivemos historicamente a nossa história muito invisibilizada, o que permite que o Brasil, né, que a sociedade brasileira desconheça ainda a verdadeira história da sua própria origem, né, porque esses fatos ou foram contados de outra forma ou foram omitidos. E aí, né, no momento que se discute a comunicação e pensa os rumos, a gente precisa pensar um jeito que lá na frente a gente não venha de novo a dizer que os fatos não foram contados da forma correta pelos protagonistas da história. Porque se a gente trouxer aqui, ainda hoje, né, como que se deu esse processo de colonização, por mais que muita gente fala que foi um processo violento, que foi um processo sangrento, mas dificilmente essas pessoas conseguem visualizar na sua memória como que se deu essa violência, né? As pessoas não são capazes de imaginar por que os povos indígenas, por exemplo, tiveram suas populações reduzidas ou tiveram suas línguas extintas, né? Como que se reduziu de 5 milhões de indígenas no Brasil para menos de 1 milhão que nós somos hoje? Como que se reduziu, né, mais de 5 mil línguas que eram faladas em 1500 para 274 línguas indígenas faladas hoje? E mesmo assim, essa ainda é desconhecida dentro do nosso próprio país. Porque muita gente acredita que aqui só tem o português, né? Só tem a língua portuguesa. E quando a gente faz um cumprimento, uma saudação, como eu fiz aqui, um boa noite em Tupi-Guarani, ninguém responde, né? Porque ninguém sabe. E se você não sabe, né, porque o Brasil não valorizou os povos originários, foi crescendo, foi sendo colonizado e as pessoas também foram deixando a sua história para trás e por não conhecer realmente a sua história não consegue defender. E como não defende, o Brasil vai seguindo sem rumo. E como não sabe o rumo, não sabe onde quer chegar, né, aí vira o caos que está. Porque quem não conhece a sua história também não consegue planejar o seu futuro. Porque não sabe exatamente de onde veio e aí não sabe também direito onde vai chegar, né? E aí fica esperando sempre que outras pessoas resolvam, que outras pessoas escrevam, que outras pessoas contem essa história. Então a gente precisa de fato ter um compromisso, né, com uma comunicação democrática que chegue em todos os espaços, mas chegue contando a história correta. E que coloque também, né, no centro da informação as pessoas que estão fazendo a história, as pessoas que estão sofrendo a violência, as pessoas que estão sendo extintas por conta desses ataques, que não foi somente o ataque lá da colonização lá de 1500, mas os ataques que a gente vive hoje ainda.
Quando eu falo aqui que são 305 povos indígenas diferentes no Brasil, 274 línguas faladas, as pessoas ainda imaginam e visualizam aqui na cabeça os indígenas de cocá, de pena, quase, né, seminus, que estão lá na Amazônia. Muita gente hoje, tanto adultos quanto a juventude, ainda visualiza isso. E ainda hoje, quando uma criança encontra com a gente, usando, né, nossos adereços, né, de nossos povos, e assim mesmo com cocá, com ginipapo, com urucum no rosto, as crianças ainda se assustam. Nossa, é um índio. Ele se assusta por ter um índio, se deparou com um índio na cidade, né? E se assusta porque na hora que ele olha, ele já sabe que é um índio, porque para ele o índio é aquele, daquele jeito. E aí ele tem medo. Olha pra gente assim, ele tem medo geralmente, né? Porque a história contou pra ele que índio é um selvagem, que índio é um desalmado, que índio come gente. E hoje os próprios livros didáticos ainda contam dessa forma, porque se contasse de outro jeito, essas crianças já teriam uma outra versão da história, já teriam uma outra visão. Se não os adultos, né, mas as crianças já teriam, né, uma nova visão sobre os indígenas, mas não tem. As crianças ainda hoje têm essa mesma visão, porque esses livros, né, seja livro didático, seja história, né, seja o que for passado por essa imprensa formal, é passado essa história dos povos indígenas como os povos do passado. Os índios viviam assim, os índios andavam nus, os índios comiam caça, os índios pescavam. E essa história que foi escrita em 1500, ainda hoje é contada, é a mesma que se repete. São poucos os materiais de comunicação que apresentam a história hoje dos indígenas que não têm o seu território, que estão na beira da estrada, porque o próprio Estado tomou as suas terras e entregou para o fazendeiro. Porque o próprio Estado tomou as suas terras e entregou para a expansão do agronegócio, para a expansão da pecuária. E aí você, mais uma vez, quando você não conta essa história como os índios presentes, os indígenas, né, que estão hoje aqui, mais uma vez a nossa história está sendo omitida. Talvez nesse momento ela não está mais invisibilizada, porque ela tá aí acontecendo, né? Essa imprensa não conta, mas a gente hoje tem os nossos próprios meios de contar isso. E a gente tem essa oportunidade por conta do acesso à internet, por conta do acesso às redes sociais, né? Então a gente pode contar hoje, né, uma nova história. Então é por isso que é importante demais, né, que essa internet seja ampliada e chegue em todos os espaços, porque aí sim a gente pode, né, nós mesmos sermos não só o protagonista, mas sermos a fonte da nossa própria história, da nossa própria notícia, porque aí a gente pode contar de forma direta. Nós temos articulado aqui no Brasil vários movimentos, várias mobilizações, e um exemplo, né, assim, concreto que a gente pode dar do quanto que a gente hoje tem condições de contar essa própria história a partir de nós mesmos e com o apoio das mídias livres, né, a exemplo do próprio acampamento Terra Livre, que a gente já realiza há 15 anos, mas somente nos últimos 5 ou 6 anos é que a gente conseguiu fazer com que a sociedade conhecesse essa grande mobilização, né? Porque a gente se fortalece enquanto redes, né? Então se junta aí as várias redes, os sites, os blogs, né? E aí conseguem ampliar, conseguem divulgar, conseguem multiplicar essa informação a partir dessa comunicação que a gente divulga, né? Então é importante demais o trabalho que vocês desenvolvem. Para nós é muito importante que você realmente se interesse, né, de conhecer a nossa história, de participar dela e de contar junto com a gente. Porque se a gente for esperar mais uma vez por essa mídia tradicional, esperar pela Globo contar, de novo a gente vai ter uma história contada de forma errada. Então é importante demais esse compromisso, esse despertar de vocês para contar, para fazer essa narrativa, né, a partir dos fatos reais, conhecendo as realidades locais
E mais do que conhecer as realidades locais, é importante conhecer as especificidades. Porque ainda hoje as pessoas teimam também de chamar nós de índios, né? Os índios. Enquanto hoje a própria Constituição Federal, a Convenção 69, a Declaração Universal, né, dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, né, nos trata e já conceituou, né, os índios como os povos indígenas. Porque a gente não é um só grupo. Nós somos povos e cada um desses povos tem suas culturas, tem seus rituais, tem sua língua, tem seus modos de vida diferentes. E pouca gente sabe disso, né? Pouca gente. Inclusive, quando tu me chama aqui, Miro, e tu me chama de liderança indigenista, vamos bem aqui combinar, né? Indígena, vamos combinar. Vamos combinar, né? Indígena, ele falou, né? Indigenista, eu fiquei, opa, bora lá. Porque é exatamente nessas palavrinhas assim, né? Que às vezes se repete, cresce. Não, mas é porque ele sabe, eu sei que ele sabe, gente. Ele foi apenas aí um deslize da língua, entendeu? Mas eu sei que ele sabe que é indígena, né? Mas é importante esclarecer também essa diferença, gente, porque tem muita gente que realmente não sabe. Tem muita gente que não sabe e acha que indigenista e indígena é a mesma coisa, né? Então, indigenista são as pessoas que trabalham com a gente, que é conhecedor da causa indígena, né? E tá junto, tá aí sempre, né, fazendo esse trabalho, o indigenismo, tá, ele é um indigenista, né? Mas quando é a gente mesmo, que é a própria pessoa que tá, né, é indígena. Então, gente, nós precisamos de fato, né, fazer com que a sociedade brasileira conheça a gente, se junte com a gente, entenda essa diversidade de povos, de línguas e modos de vida e juntos também ajudar a gente a fazer essa outra frente de luta. Nós falamos aqui que nós temos que ter essa frente aí, né, de coragem para mudar esse modelo dos meios de comunicação, né, que nós temos que fazer frente aí a democratizar e, né, e facilitar e permitir o acesso de todos, né, mas nós precisamos também, né, começar a contar e falar sobre esse modelo de desenvolvimento que tem hoje, né, que é totalmente aí crescente cada vez mais, e que a gente não está dizendo que não pode crescer, a gente sabe que precisa, né, dessa produção, mas que precisa também respeitar, né, as pessoas, respeitar o meio ambiente, né, e tem que ter muito cuidado, porque assim, se a gente pensa somente em crescer e a gente começar a reproduzir isso, que realmente esse crescimento vem dessa produção, que tem que entregar mais espaço, mais terras, mais territórios para isso, né, a gente está indo junto também, rumando aí a um Brasil que vai virar um total deserto verde, né, onde a nossa vegetação aí de florestas, de araucárias, de Mata Atlântica, pode se tornar, né, um verdadeiro verde aí de eucalipto, de soja, de cana-de-açúcar, de pasto. E aí, se a gente deixar que isso aconteça, né, se a gente deixar que esses poderes aí que não estão desvinculados, né, poder executivo, com o poder legislativo, né, com o próprio judiciário, e aí junto com o poder midiático, né, se a gente deixar isso acontecer, a gente, né, vai daqui a pouco tempo, né, não aguentar mais, né, não contar essa história, porque o planeta não vai aguentar esse modelo que está aí totalmente desenfreado, né? Então é importante sim o crescimento, mas que é importante que respeite as pessoas, que respeite o meio ambiente, né, que respeite os princípios limites da natureza. Muita gente está tentando dizer, né, que esses recursos naturais são infinitos, que a água é infinita, mas a própria realidade hoje já mostra, né, o quanto está sendo grave a situação da falta d'água em vários lugares. E aí, quando eu fico falando isso também, muita gente fica dizendo, mas o que isso tem a ver mesmo com conjuntura política, né? O que isso tem a ver mesmo de ficar falando, né, da situação do caos que está hoje? Não tem nada desconectado, gente, nada, né?
tudo isso aí, essa briga aí pelo petróleo, como é que vai ter? Essa briga aí pela... Né, às vezes aqui em São Paulo mesmo, né, que já teve essa crise forte, acho que ainda vive essa crise forte aí da falta d'água. Brasília, que está vivendo uma situação de revezamento de água, né, e aí as pessoas acham que é isso mesmo, está faltando água porque está faltando ali. Aqui em São Paulo está faltando só lá em Brasília. Mas não conseguem pensar, né, o que é preciso fazer para a gente poder garantir que essa água chegue aqui. As pessoas não conseguem conectar isso também com a luta que a gente faz pela regularização dos territórios indígenas. As pessoas não conseguem, acham que aqui ter água é uma coisa, demarcação, né, territórios indígenas é outra coisa. Mas é preciso também a gente dizer que a água para chegar aqui vem dessa luta que a gente faz para garantir o território, para garantir o meio ambiente vivo, a floresta em pé, né, manter um cerrado vivo, para poder a gente ter ali as nascentes vivas, né, os mananciais de água, para poder essa água ficar lá e chegar aqui também. Se a gente não conseguir, né, entender isso hoje, se a gente não conseguir também começar a pensar num outro modelo aí que respeite esses limites da natureza, né, aí a gente realmente está contribuindo para um novo caos. E aí não vai ser somente mais o caos do petróleo, mas o caos da água. Porque a guerra pela água não é uma guerra do futuro, né? É uma guerra de hoje, que nós temos que começar agora. Então é importante sim a gente trazer esses elementos para a gente discutir hoje, quando se fala de conjuntura, porque nós temos que ter governos também comprometidos, né, com esse cuidado, com essa preservação, que as alianças que se formarem não possam estar atendendo mas, né, somente a esse modelo aí para poder estar atendendo, né, os interesses do agronegócio. Porque se você só atende esses interesses aí, né, do agronegócio, né, para poder atender aí os setores econômicos, você não vai se preocupar com isso aqui. E aí nós vamos falar, além de falar da distribuição da internet, além de falar da distribuição de renda, além de falar, né, da democratização da comunicação, nós vamos ter que em pouco tempo falar da distribuição da água. Como que vai ser, né? Então é muito importante, gente, que a gente comece a pensar o nosso passado, o que foi essa violência da colonização, para poder entregar, né, os territórios, entregar a natureza na mão dos fazendeiros, na mão dos setores imobiliários, o que foi a ditadura que matou tanta gente e cortou língua de indígenas para não falar a sua língua, porque tinha que negar que era indígena, né? Porque tinha que fazer a limpeza étnica, tirar o povo dali para poder entregar ali para o crescimento, para a produção. Da mesma forma, está chegando hoje na Amazônia por meio das grandes hidrelétricas, por meio de ampliação das ferrovias, por meio da exploração do minério. O que foi aqui mesmo em Minas Gerais, todo mundo viu o que aconteceu com o Rio Doce em Mariana. Passou 2 anos, todo mundo esqueceu. Ninguém conta mais, ninguém cobra mais justiça por esse crime, né, que aconteceu há 2 anos atrás, mas que não acabou, né? É um crime que a gente pode sempre agora, e a gente está falando isso, que é um crime permanente, porque por mais que vocês deixaram de contar isso e exigir justiça para isso, né, contra a empresa que cometeu esse crime, mas o povo que está lá deixou muito de ser o que era, porque não tem mais o rio para poder comer o peixe, que era a sua base alimentar, para poder beber a água que vinha do rio, para poder nadar, para praticar suas culturas. Então isso também é matar uma cultura, isso também é matar um povo, porque não se mata somente quando dá um tiro, quando assassina e enterra, né? Mas mata também quando tira de você o direito de ser quem você é. E isso está sendo nos tirado ao longo de toda essa história. E é por isso, gente, que eu concluo, convidando a todos e todas, e todas as pessoas dessa rede de comunicação, todas as pessoas que são realmente preocupados com o presente, com o futuro, para chegar junto com a gente, né, e contar uma nova história. Porque assim, nós não queremos também que vocês noticiem ou olhem para a gente como os indinhos que estão aqui reclamando, contando historinha aí de massacre, de violência, não.
A gente quer que vocês olhem para a gente e apresentem a gente para o mundo, esse mundo que não conhece a nossa história e o nosso modo de vida, como pessoas, como povos potentes que somos, como potências que somos, para poder garantir um território, para garantir um meio ambiente vivo, e é o que vai garantir o equilíbrio, que é o que vai garantir o ar que vocês estão respirando aqui, a água que chega aqui, e é o que vai garantir, né, a vida no planeta. Porque há milhares de dias nós estamos dizendo, né, que a gente tem um modelo novo a apresentar, e é esse modelo que respeita a vida onde a pessoa está. Quem está no campo, quem está na terra, quem vive da terra e depende dela, tem que também ter as condições para ali se desenvolver, para ali praticar o seu modo de vida. Então, gente, conto com vocês, conto com essa comunicação aí das mídias livres, comunicadores, para poder, junto com a gente começar a escrever uma nova história. Obrigada.